E aí, galera, estamos começando o Nível 3 Podcast. Esse podcast aqui está o intuito de trazer para os amigos e clientes da Nível 3 aí um conteúdo muito interessante falando sobre empreendedorismo e assuntos afins. Eu sou Clério Rios, CEO da Nível 3, e esse aqui é o... Natan Lima, diretor comercial. E nosso objetivo é explicar um pouco para vocês dessa ideia que a gente teve. Natan, por que a gente vai fazer esse podcast, cara? Cara, a gente está numa cidade que tem muitas histórias boas para contar. Cada dia que a gente vai almoçar com alguém ou tomar um café, a gente começa a entender mais a forma que as pessoas têm de administrar, de contratar, de demitir. E, cara, a gente quer colocar isso no mundo. A gente quer colocar a Lem Paraíba no mundo e quer que isso seja uma referência e um aprendizado para novos negócios e pessoas que querem também empreender. Entendeu? Então, eu acho que esse é o passo fundamental do podcast, além de trazer cultura, diversidade, marketing, TI, tecnologia, tudo que tiver de novo no mundo, a gente poder pegar isso, refinar e trazer para os nossos clientes, igual você disse, e parceiros de negócio. Isso aí, cara. E esse podcast, ele tem um conteúdo que ele vai estar introduzido diretamente com o produto que a gente está lançando. A gente queria aproveitar para contar para vocês. Tá vendo aquela navezinha ali? Aquela navezinha ali é uma brincadeira que é o logotipo de um projeto que a gente está lançando. Chama Partnership. O objetivo do Partnership hoje é a gente conseguir mentorar determinados empresários, empreendedores e entusiastas em administração que estão querendo abrir um negócio, talvez, ou galgar a carreira, e a ideia é trazer esses caras para dentro. A gente até começou esse projeto piloto e ele funciona da seguinte forma: a gente traz a pessoa para dentro da empresa, a gente entende um pouco como é que é o empreendimento dela, o momento da vida que ela está passando, e a gente gosta de entender como encaixar todas as nossas técnicas, todos os nossos profissionais para conseguir alavancar esse negócio. A gente já tem alguns clientes, né, referência na cidade, e a ideia do partnership é trazer para eles um conhecimento que hoje a gente tem na internet, mas muito poluído, né, e conseguir consolidar isso com a equipe que a gente já tem. Então, a gente hoje já tem pessoas de TI, de marketing e de administrativo, pessoas referências na cidade, que vão também participar do podcast com a gente em determinados tipos de conteúdos, e trazer para esse empreendedor de pequeno e médio porte esse tipo de informação que é de alto valor para o negócio dele, principalmente se tratando do Brasil, né? É isso aí. A necessidade, né, tanto do setor administrativo, da gente ter aberto ele na nível 3, como agora do partnership, nasceu da gente entender determinadas incompetências que a gente tinha em introduzir soluções de tecnologia ou de marketing. E muitas vezes a gente conseguia introduzir no cliente um RP, uma atualização de RP para atender demandas, e com isso a gente percebia que o cliente não chegava a ter o resultado que ele almejava. Muitas vezes as soluções não decolavam porque o cadastro de itens não estava adequado, muitas vezes a entrada de notas não aconteceria no ritmo que deveria acontecer, o pessoal segurava para fazer isso daí, o próprio desenho, o organograma estrutural não funciona. E hoje, para você ter uma solução sistêmica funcionando, a gente precisa de ter o processo azeitado de uma forma que isso aconteça. O Natan mesmo já teve uma situação muito engraçada, vou pedir para ele contar aqui, que é do dia que ele Contar contou ela? ela. Mas aí eu vou só contar o norte, só para o pessoal pegar o dia desse podcast. Mas é verdade. Às vezes as ponderações do nosso cliente não condizem com a real dor dele, né? Então, o que a gente se depara muitas das vezes são problemas de processo, problemas de treinamento, e a gente resolveu criar esse projeto, o Partnership, aonde a gente consegue, com o empresário, com os gerentes, treinar e capacitar eles antes de uma consultoria dentro da empresa, né? Para a gente poder, aí sim, com a mentoria específica,
a gente consegue ter êxito, né, com a consultoria, até porque a consultoria ela tem um início, meio e fim. Então, a tendência é que a gente deixe esse empreendedor em determinado momento e que ele alce voo sozinho. Mas vamos deixar para contar melhor nos próximos capítulos. Com certeza. Inclusive, a gente vai estar convidando muitos empreendedores da cidade que a gente quer aprender com eles, a gente quer trazer para vocês essas histórias. Então, a gente quer trazer muita gente interessante que a gente convive diretamente para participar e falar um pouco. A gente montou essa estrutura, a gente montou esse podcast. O objetivo dessa gravação é, primeiro, testar, né, toda a solução. Vocês não estão vendo aqui, mas tem um aparato todo voltado para a gente. E a gente queria, com isso, contar essa novidade do partnership, contar também a novidade do podcast e nos tornar aqui disponíveis. Você está com alguma dificuldade no teu negócio, você está passando por algum momento de dúvida, precisando de atualizar sistemicamente, ou até mesmo numa solução de publicidade, marketing, tráfego, a gente está aqui para conseguir atender vocês. E para a gente pegar um pouco desse episódio, Nathan, conta para a galera aí um pouco da sua história. Vamos falar um pouco sobre isso. Rapaz. Eu acho que vai dar um capítulo inteiro aí. Isso aí. Mas, já puxando um gancho no Clério, fica o nosso convite para quem quiser também participar do podcast. Quem já tiver alguma história bacana, as portas são abertas. Para quem é de Belém Paraíba e para quem é da região também. É isso. A gente está num ambiente de teste, não é nosso local final do podcast. Talvez nem tenha. Talvez a gente faça um podcast itinerante, mas a certeza é que vai ajudar muitas pessoas. Tenho certeza disso. Isso aí. Conta pra galera aí, cara, de Denil pra frente, vamos abrir essa caixa aí. Acho que a galera vai se interessar bastante. Cara, vamos lá. Você tá com quantos anos, bicho? Eu tô com 30 anos. 30 anos, meu projeto começou muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Em torno de 14, 15 anos eu já trabalhava já no autopeça, já no setor de comércio. E de lá para cá, sempre tentando criar algo novo, né? Sempre inquieto, né? Não querendo ser uma pessoa comum, né? Ser um profissional incomum, né? André Portes, exatamente. Vai estar aqui participando com a gente. E minha carreira começou no setor de comércio, numa autopeça pequena. De lá eu já consegui chegar num cargo de gerência de compras, com alguns desafios na época, que era questões de notas fiscais, questões de muito novo, tendo que fazer altas compras. Nem tinha nota eletrônica ainda, né? Não, a gente estava começando com nota fiscal eletrônica. Inclusive, a implementação do sistema com leitura de código de barras, controle de estoque, foi todo um desafio na época, foi até antes de entrar na faculdade de administração, acho que foi um balizador para a faculdade. E a faculdade foi um divisor de águas na minha vida, porque ela me mostrou como administrar, não só no negócio, mas também na vida pessoal, né? Aí eu recebi um convite de uma empresa de telecomunicações. Essa empresa de telecomunicações ela era muito grande, atendia todo o Sudeste. Eu entrei responsável pelo setor inteiro de marketing dessa empresa. E um desafio que tinha na ocasião, aí já beirando os 20 anos, foi colocar um exemplar de revista para os assinantes, que era em torno de 50 mil assinantes, que essa empresa de telecomunicações tinha na ocasião. Então, eu era editor-chefe da revista, fazia reportagens, mostrava as pautas, tudo relacionado à mídia, né? Como um todo. E foi um desafio muito grande, porque era um setor novo, apesar de sempre ter voltado à área de marketing, mas foi um setor muito novo para mim. Essa comunicação que era menos rígida, né? Uma comunicação que tinha que ser mais descontraída para um assinante que era de diversas idades. Mas, normalmente, quem lê uma revista dessa é uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais sênior. Fiquei lá muito tempo, fiquei lá em torno de 4 a 5 anos, foi um aprendizado muito bom. Mas aí eu saí para tocar meu próprio negócio, né? Então, já tive uma oportunidade muito boa, o país estava passando por um momento muito bom, e aí a gente começou um projeto de formaturas. Mas quando você foi DJ New, essas coisas,
foi em paralelo? Sim, sim, sim. Até eu abrir a formatura, a empresa de formatura, eu tinha um hobby que era a produção e tocar em boates na região serrana do estado do Rio. Eu acho que isso me ajudou muito nessa parte de descontrair e entender essa comunicação, né? A comunicação ríspida, mas também uma comunicação mais flexível. E, cara, para mim foi uma experiência muito boa. Na época que a gente tem tempo, né? A época que a gente é jovem tem tempo. Saudade, né? E essa liberdade, essa flexibilidade de poder passar um dia inteiro compondo uma música ou escutando o mesmo timbre para poder chegar num som de 1 minuto. Então, foi muito bom essa experiência. Eu acho que isso só acabou mesmo por causa do profissional mesmo. Tanto é que as pessoas que eu tinha contato na época, hoje são DJs internacionais. São produtores internacionais, estão envolvidos em projetos grandes e cara, foi top, entendeu? Legal. Mas você vai falar da reitoria. Isso, da empresa de formatura. Então, só no cenário. Você estava na empresa de telecom, isso. você era DJ nas horas vagas e tocava à Isso, noite e fazia faculdade. Isso. Tudo em paralelo. Isso. Aí você entendeu que existe um nicho de mercado ali que não estava bem atendido. Não, na verdade, o que aconteceu foi que eu fui demitido dessa empresa de telecomunicações porque o setor foi terceirizado. Que é basicamente o que a gente faz hoje no nível 3, eles terceirizaram o setor. Então, toda a parte de comunicação da empresa ela foi terceirizada e aí eu perdi meu cargo lá. Eles até fizeram uma proposta, mas eu senti que era a hora de começar algo novo. Então, eu fiquei um tempo aberto ao mercado, só fazendo mesmo o 5º período da faculdade, o 5º dos infernos, que era o 5º período da faculdade. E aí surgiu essa possibilidade de começar uma empresa de formatura. E eu fui para a rua vender sem nada. Pacotes de formatura a nível prêmio, né? Para formandos de medicina, direito, odontologia, cursos grandes, pacotes de formatura, colação, convite e tudo mais. E fui na cara e na coragem. Um mercado muito aberto na época, era muito ruim o atendimento, ainda é muito ruim o atendimento. Quem sabe, quem se formou sabe como é que funciona isso. Mas foi muito bom, né? Só que tudo que é muito bom dura pouco. E aí o país entrou numa decadência muito grande, né, nos governos anteriores. Não tira minha culpa também, como empreendedor também, de não seguir, né, não ter a visão desse risco de negócio. E aí veio um baque muito grande, uma dívida muito alta. Fiz algumas mudanças, aumentei o setor de inadimplência. Talvez a gente pode até debater isso no futuro, né, com mais calma, mas foi uma experiência ruim, mas hoje eu vejo com bons olhos, eu vejo que foi um momento certo, eu consegui vender a empresa e tive que me reinventar novamente. Então, mais ou menos por volta de 25 a 26 anos, por aí. Aí eu já reinventei de novo no mercado azul, que era da impressão 3D, né? A Delta. Isso, a gente começou um projeto de impressão 3D, corri atrás dessa tecnologia, e você tinha duas vertentes. Você tinha o cara que tinha a impressora, que tinha o hardware, que tinha a tecnologia suficiente para imprimir, mas não sabia executar o design, né? Ou vice-versa. Você tinha um cara muito bom de design, um cara que fazia projetos absurdos para multinacionais, mas não tinha tecnologia, porque a tecnologia é muito cara. E esse desenho é CAD? Era na Autodesk. Eram ferramentas Autodesk que você podia fazer no CAD, mas a Autodesk era para esse tipo de função, né? Você tinha lá as variáveis de flexibilidade, você consegue ver o esforço físico do objeto. É o mesmo que desenha uma peça da imagem, por exemplo? Exatamente. É o mesmo software. É a mesma coisa, talvez até mais profissional, né? Porque ele é voltado para a impressão 3D, né? Impressão 3D e usinagem. Então era o software fundamental e foi uma curva de aprendizado muito acentuada, porque, né, para um cara que estava fazendo edição de revista e se formando em administração e começar a trabalhar com engenharia de materiais, Você falou tenso. cidade, mas isso era que ano, mais ou menos? Pra galera Cara, eu não vou me recordar, 2008, mas era mais ou menos há 6 anos atrás. 6, 5 anos atrás, que eu estava com 25, 26 anos. Então, assim,
Era um mercado, um mar azul também. Eu meio que, tipo... Eu tenho uns insights para mar azul, entendeu? Então, eu tive esse insight para o mar azul aí. Eram poucas as empresas, na ocasião, que faziam peças 3D com esse nível de tecnologia. Conheci fabricantes nacionais que trabalhavam com impressão 3D, que fabricavam peças para impressão 3D, para impressora, né? E viajei para a Europa, entendi mais o mercado, tentei fazer parcerias na área de educação, na área mesmo de prototipagem. E fui muito bom nesse mercado por um bom tempo. Um bom tempo mesmo, foi muito gratificante. Tanto é que a gente começou até a exportar peça para a China. Né? Então, ao invés da gente importar peça, a gente começou a exportar peça de tão boa que era o nosso trabalho aqui, nosso material. Nesse meio tempo... eu acho que eu nunca tive um negócio só, Clério. Eu acho que um bom profissional está sempre em vários projetos ao mesmo tempo. Mesmo que você não consiga êxito, a pizzaria. Então, mesmo que você não consiga um êxito em todos eles, mas é igual investimento, né? Se você tem investimento em diversos setores, em algum deles você vai ter um destaque. Anota aí, galera. Nunca deixem seus ovos na mesma cesta. Na mesma cesta, isso aí. E aí, nesse meio tempo, eu tinha a Lima Consultoria, que era uma empresa de consultoria voltada para negócios, né? Eu nunca perdi esse feeling para negócios. Já mexi com nota fiscal eletrônica, já trabalhei com implementação de sistemas para nota fiscal eletrônica. Então, assim, eu sempre estava envolvido em outros negócios. A Lima Consultoria era isso, né? Eu tinha alguns clientes fixos de consultoria básica mesmo, consultoria financeira, de treinamento, seleção. E aí abriu uma porta para mim na PagSeguro. Né? A PagSeguro viu em mim e no trabalho que eu fazia na região serrana, na expansão que eles tinham no Brasil, um projeto de negócio onde eu conseguia expandir uma equipe de vendas, PAP, e vender máquinas de cartão de crédito para médias e grandes empresas. A região serrana toda você pegou? Eu comecei na região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. E foi um convite, assim, que meio que foi uma coincidência, foi um negócio que foi da noite pro dia, na verdade foi de noite, era 11 horas da noite, a gente estava em reunião no hotel, o representante dele estava no hotel e aí a gente fechou a parceria. E aí eu finalizei o projeto da Delta. Mais uma vez, eu me desfiz das máquinas, vendi o negócio. Eu tinha um sócio na ocasião, a gente desfez o negócio. E comecei na PagSeguro, muito devagar. Né? Eles começaram com um aporte, eles tinham um negócio que eles investiam um aporte para acreditar na ideia, mas eu tinha que reverter isso em contratos fechados. E comecei... Foi muito bom. Na época, era a PagSeguro e Stone, as duas mais fortes. Na verdade, a PagSeguro era mais forte em pequenas e a Stone estava começando o negócio. Hoje são as duas que estão dominando. Exatamente. A Stone começou com a conta digital e a PagSeguro também tem um PagBank, então as duas dominam o mercado de contas digitais. Cara, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Aí da região serrana, eu fui para o interior de Minas, fui para a região dos Lagos, Espírito Santo... E ia colocando equipes, sabe? A gente ia colocando equipes de venda mesmo, vendedores mesmo. Eu contratava os vendedores, fazia todo o plano de vendas, comissionamento, treinamento, pós-venda, até back-office a gente tinha para poder, caso dê algum problema, não passar isso para a PagSeguro. E também foi top, muito bom. Foi um projeto que tinha início, meio e fim. A gente já sabia que tinha um fim nesse projeto. Esse projeto foi mais ou menos 1 ano. E calhou desse final de projeto, a gente está no projeto da nível 3. Então, acho que você pode até me contar 2019, melhor. Né? Como que foi essa ideia e essa virada de chave da nível 3? Cara, eu tive um momento, né, que a gente tive que escolher se ia ficar como CLT em alguma empresa ou se eu ia, de fato, pular de peito aberto para abrir um negócio. Quando eu tomei essa decisão... A gente começou a nível 3 e isso dava muito sucesso, dava muito resultado. Mas eu percebia que a gente tinha um crescimento capilarizado, só que ao mesmo tempo era um crescimento só por indicação. Eu literalmente tinha que ter um cliente que gostava de serviço, convidava a gente para ir num segundo cliente e assim tinha crescendo. De fato, era um crescimento muito bom, mas ainda assim era um crescimento muito dependente.
Sempre você dependia de um para o outro. A gente não tinha força comercial. Eu era o comercial da empresa, mas eu era o técnico da empresa também, e o administrador, e o financeiro e tudo. E eu percebi que a única forma de crescimento seria trazer gente para agregar o time e trazer experiência no que está funcionando. A gente teve aquele papo do que você estava fazendo na PagSeguro e eu entendi que é a expansão que a gente precisa. Obviamente, quem era eu comparado a PagSeguro, mas a ideia seria fazer. Aí eu convidei o Natan para vir. A gente ficou uns 3 meses aí para conseguir fechar os detalhes, um namoro aí. Até porque ele também estava muito envolvido na PagSeguro, então ele não podia vir da noite para o dia. E no final de 2019 a gente conseguiu fechar e início de 2020 começamos, né? Foi onde tivemos um ano, que foi o ano de 2020, um ano formidável. A gente teve um crescimento de... Vamos botar na casa de 130%, mais ou menos, né? Tá de 700 para 1,6, dá quase isso. E isso foi muito assustador, porque a gente, ao mesmo tempo, estava crescendo desenfreadamente, a gente tinha desafios, novos clientes, e o mesmo problema chegava de várias formas diferentes. Então, a gente, por exemplo, não tinha um setor de qualidade. A gente percebeu que a gente patinava, a gente criou um setor de qualidade e implantou. A gente sabia tudo o que estava fazendo. Tanto eu quanto o Natan somos do braço da administração. A gente sabia exatamente o que tinha que fazer, só não tinha feito ainda por oportunidade. Então, a gente começou a profissionalizar, colocando qualidade. A gente chegou num momento que a gente entendeu que publicidade era a menina dos olhos. E tem uma parada muito interessante disso aí. Foi em março que a gente abriu o marketing, né? A gente começou a abrir o marketing em março. Eu lembro que a gente contratou o Johnny, que foi nosso primeiro funcionário, ele e o Osimar na época. Mas no dia que a gente fechou com o Johnny, ele estava empregado. E ele tinha que largar o emprego para vir trabalhar para a gente. Então a gente, handshake, fechou com ele. O patrão dele pediu lá 15 dias, 20 dias para treinar alguém. E, cara, 2 dias depois veio a pandemia. Parece que foi um presságio. Porra, que cagada. E a gente desesperado. Contratou um moleque. Tinha um projetinho que não era ambicioso, não. O projetinho era meia dúzia de cliente, custear o próprio marketing para fazer uma parada legal. Bem humilde mesmo, um projeto pra gente mesmo. Humidaço. Era literalmente uma pá de amigos do comércio aqui, e a gente ia fazer para eles, fazer o nosso e estava ok. 2 pessoas ia ser excelente. Veio a pandemia, a gente tomou aquele baita susto, foram 20 dias aí, lockdown, álcool gel, não sabe o que vai acontecer. Nossos clientes da empresa de tecnologia também muito assustados, muita gente indo para home office e tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente tinha que pensar em criativo, em marketing, sustentar a TI e aquele medo de morrer também, cara, que a gente não tinha aquele luxo de eu vou ficar de home office e tudo vai dar certo. Nós éramos as pessoas que estávamos integrando. Era o time de TI que tinha que leva um servidor debaixo do braço, coloca na estrutura da pessoa, puxa a VPN para um lado, faz para o outro, instala link, sobe no alto de torre. E nesse olho do furacão, a gente chegou em cliente dentro do Ceasa, caos comendo solto. E, cara, a gente igual um astronauta descendo, com máscara, capacete, luva e a galera, Rio de Janeiro, foda-se, instaurado e tocando. São situações que nos fazem amadurecer. Mas a gente teve aí vou botar um revés, não porque foi uma baita sorte, mas em 3 meses os 6 clientes eram 20. E a gente já começou a contratar design igual o desesperado, sai na rua, a pessoa passava na rua, você quer ser design? Vem. Não só design, né? Praticamente todos os cargos. Tanto é que hoje a gente está com quantos funcionários? 36. 36 colaboradores aí diretos. 36 e esse projeto, a gente tinha o quê? 5 pessoas? 6 pessoas? Eram 6, aí entrou o John e o Osimar. Pois então, de uma empresa de 5, né? E para 36. Isso aí, em bem dizer, 2 anos. É muito crescimento.
só que no final de 2020, a gente entendeu o momento e a gente passou a se estruturar mais. Então, o objetivo da Nível 3 sempre foi crescer, foi chegar aonde a gente almeja de uma forma que a gente consiga trazer gente para dentro da empresa, ajudar as pessoas que estão do lado de fora e, principalmente, formar um time muito robusto. Então, a gente está hoje nesse momento. O ADM tá legal. Partnership é o produto de sexta-feira que está aí com tudo, né? Então, só para quem está com data, vai ser 24/9, né? Essa sexta-feira aí que a gente vai estar lançando. Apesar da gente já ter um cliente que começou ontem. Acho que 2, não? É o segundo. É. E já tem um terceiro aí que foi os cobaias. Esses daí são os cobaias do comercial. E agora a gente vai lançar esse produto aí de uma forma bem legal. Então a gente está hoje, 2021, aparentemente vencendo, graças a Deus, essa pandemia. Galera, todo mundo vacinado, todo mundo doido para o comércio voltar a todo vapor, para a gente continuar garantindo esse crescimento aí. A gente está vivendo um 2001 de austeridade, então a gente está colocando as peças no lugar, apesar da gente não ter, botar que a gente fechou o comercial nunca, porque sempre está entrando cliente, mas a gente resolveu tirar os últimos 6 meses para olhar para dentro, em vez de olhar para fora, igual a gente ficou olhando esses outros quase 2 anos, a gente passou a olhar para dentro. E na hora que a gente olhou para dentro, a gente entendeu o quanto bom a gente é em organizar as coisas. Então a gente deu umas cabeçadas e resolvemos, a empresa cresceu, o setor administrativo veio com tudo e junto com isso chegamos a quase 30 projetos em paralelo. A gente está batendo a casa de 80 clientes. Esse ano, se tudo der certo, a gente vai fechar quase 2,5 de faturamento. É um faturamento bem robusto, né, para uma empresa que está dentro de Belém Paraíba, apesar da gente atender o Brasil inteiro e agora multinacional. Multinacional. Já estamos com o primeiro do multinacional, quem sabe amanhã não vai vir o segundo. Se Deus quiser. Tá tudo... Isso porque está devagar. Isso porque está devagar, isso que a gente não está olhando. Mas a ideia é fazer essa virada agora e pegar esse último quadrimestre, faca na boca e pular para dentro do comercial. Porque a gente chegou no momento de... A estruturação funcionou. A gente já está conseguindo que os setores funcionam com bastante autonomia. Eu já não estou mais... A gente está literalmente numa sala. Quem conhecia aqui a empresa e vira agora vai ver que a gente está numa sala um pouco mais afastada. A gente está perto dos setores, mas a gente não está no meio igual era até um mês e pouco atrás. E a ideia é essa, né? São os funcionários, os gerentes já estarem tocando com autonomia para a gente poder, de fato, sentar e olhar para o futuro. Mas é um pouco disso que a gente quer contar para vocês, né? A gente quer trazer esse podcast para ser algo bem robusto e trazer boas histórias para vocês. Como as nossas histórias são, as histórias do time, que a gente vai estar com eles aqui quase que diretamente, e principalmente a história de bastante gente interessante, né? Já de cara já vamos deixar esse convite aí, a gente quer o André aqui, André Portes, deve estar ouvindo a gente quer você para bater um papo, a gente quer trazer bastante gente da cidade, o pessoal da Garcia, Zamboni, Bahamas, Minicash, Padaria Lusitana, Tomé, você já está na lista, está aqui no topo. É o bom que vai ter bastante café, pão pra gente comer aqui, né? Tenho certeza disso. Hoje tá só no queijinho. Mas é isso. Esperamos que esse conteúdo agrade, né? Sim, galera. sim. A gente está, apesar de estar com equipamentos bem robustos, a gente está aprendendo a colocar as coisas no local, a gente está aprendendo a fazer a gravação da melhor forma possível para conseguir estar sempre produzindo um conteúdo de qualidade. E vamos deixar em aberto, né, para quem quiser perguntar, sugerir convidados. Temas, né? Temas também, que a gente até tinha pensado em fazer algo mais educacional. Vamos chegar e vamos falar de contratação. O Natan, melhor do que ninguém, contratou quantas pessoas na PagSeguro? Cara, um caminhão e meio de gente.
Só que a gente não quer só sentar e contar essas experiências. A gente quer, por exemplo, trazer pessoas que manjam de contratação na cidade, ouvir a dor que esses caras sentem e tentar ajudar e tentar também ajudar quem está na outra ponta. E, obviamente, se com isso a gente aumentar a carteira de clientes, maravilhoso. Mas o objetivo principal é trazer educação, trazer bastante conhecimento para a galera e tentar subir o nível das discussões, né? Vamos discutir, mas vamos discutir sobre administração, sobre empreendedorismo, vamos discutir sobre o futuro, né? Que se a gente não construir, bicho, ninguém vai construir. Gente, não. Eu acho que é isso. Eu acho que é humanizar o acesso à informação. Então, você falou sobre educar, eu acho que isso vai ser natural. Eu acho que o ouvinte do podcast, a pessoa que vai se interessar com a gente aqui, ela vai ter acesso naturalmente a soluções de problemas simples do dia a dia. Como que, por exemplo, você falou, a gente aumentou 160%, 170% no ano. E nós vamos debater sobre isso aqui. Não que isso seja, talvez, a medida que foi a mais coerente, mas que foi feito. Uhum. E deu certo. Então, eu acho que a ideia e o que falta hoje para a gente é trazer essas realidades de empresas de médio e grande porte para o empresário do dia a dia, que é a gente. A gente também precisa aprender e emular essa forma de liderança dos nossos clientes e de quem vier para conversar com a gente. Galera, esse foi o primeiro podcast Nível 3. Muito obrigado aí para quem ficou assistindo a gente e vai estar comentando e curtindo isso daí. Se vocês puderem divulgar para o máximo de gente possível, a gente está começando em Belém Paraíba e na região aqui, mas nosso objetivo é trazer gente do Brasil inteiro para falar de empreendedorismo. Valeu? Valeu, gente. Obrigado. Sejam bem-vindos.